E o West Ham da Inglaterra tentou a contratação de Caio Jorge. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes da história e fala também sobre Memphis Depay, desabafando muito irritado com uma série de situações no Corinthians. Preciso te contar também sobre o Palmeiras. Existe alguma verdade no papo de que Vitor Roque já interessa a clubes europeus? Para completar, BAP colocando um ponto final na história envolvendo estádio para o Flamengo, tudo sobre o futuro de William Arão e Santos, Soteldo zicado no Fluminense, tem novidades também sobre o Galo, São Paulo versus LDU e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Antes, só um recadinho importante, já clica agora mesmo no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram, por lá várias dicas e sugestões para você fazer sua fezinha esportiva. Aproveita porque logo mais tem jogos de Libertadores e Sul-Americana, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação diz respeito a Douglas Costa, ex-jogador do Grêmio que rescindiu nessa quarta-feira seu contrato com o Sydney FC. Para piorar, a Justiça do Rio Grande do Sul decretou a prisão do atleta por conta de uma dívida de R$492 mil referentes à pensão alimentícia. Já o William, meio atacante contratado pelo Grêmio, ficará à disposição de Mano Menezes para o Grenal do próximo domingo. Está completamente em forma, adaptado ao tricolor e deve fazer sua estreia logo diante do Colorado. Quero contar agora sobre o futuro de William Arão. O martelo ainda não foi batido, mas há tendência de que o volante, que estreou pelo Santos, mas disputou apenas uma única partida, fique por mais um tempo. Existia a possibilidade de uma rescisão de contrato por conta da insatisfação do Santos em relação ao William Arão, que não consegue entrar em forma, ele tem um problema na panturrilha. O Arão também não gostou de uma série de pequenos acontecimentos. Existiu uma reunião nas últimas horas entre o Arão e o técnico Juan Pablo Vojvoda e a opção foi pela permanência do atleta, que havia sido contratado com enorme expectativa, mas que ainda não conseguiu justificar toda essa boa impressão. Só para completar sobre o Santos, destacar que Luca Meireles, recentemente vendido ao Shakhtar Donetsk, marcou seu primeiro gol com a camisa do Shakhtar nessa quarta-feira em partida da Copa da Ucrânia. Ele entrou no finalzinho do primeiro tempo e 7 minutos depois já balançava as redes. Enquanto isso, Robinho Júnior segue com poucos minutos, pouco espaço em relação a Juan Pablo Vojvoda. E já há dentro do Peixe quem defenda a possibilidade de Robinho, filho do ex-craque santista, ser negociado para a próxima temporada. Quero te falar agora sobre o São Paulo, que vai enfrentar um adversário bem chato, especialmente dentro de casa. A LDU tem aproveitamento bem legal contra clubes brasileiros nos últimos anos, tanto que não perde dentro de casa desde 2021. Nesse período foram 7 confrontos, com 4 vitórias da LDU e mais 3 empates. Os times que jogaram lá e perderam: Botafogo, São Paulo, Flamengo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Teve time que jogou mais de uma vez por lá. A última vez que a LDU foi derrotada por um clube brasileiro jogando em seu estádio a 2.850 metros acima do nível do mar foi o Grêmio. O tricolor venceu por 1-0 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores de 2021. Vale a lembrança de que São Paulo e LDU se enfrentam nessa quinta-feira, partida de ida no Equador. A volta acontece uma semana depois no Morumbi. Quero te atualizar agora sobre o Vasco, que garante ter uma dívida inferior aos 5 milhões de reais que estão sendo cobrados pelo Atlético Paranaense, ou melhor, pelo Atlético Mineiro, referentes a Paulo Henrique. Lateral direito que pertencia ao Galo, foi vendido ao Vasco, operação de 5 milhões de reais. O Galo está cobrando na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, a devolução desse dinheiro que até agora não aconteceu. O Vasco admite a dívida, mas assegura que pagou a primeira parcela de R$1.200.000, ou seja, a pendência hoje, segundo o Vasco, é de R$3.800.000. É natural que com juros e correção esse valor seja aumentado. Importante contar que o Vasco deveria ter quitado a compra do Paulo Henrique na temporada passada, mas acabou por não fazer o pagamento de 4 parcelas. Só para completar o noticiário, o Cruz Maltino, o Thiago Mendes já está no processo de transição do departamento médico para o departamento físico. A partir dos próximos dias deve treinar sem restrições e seu retorno ao time principal não deve demorar muito tempo.
Quero falar agora sobre Soteldo, zicado no Fluminense. Sim, o meio-atacante venezuelano comprado a preço de ouro do Santos não tem conseguido trazer bons resultados para o seu novo time. Nessa terça-feira, o Fluminense perdeu por 1-0 para o Lanús, jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, com o Soteldo em campo. Soteldo começou com uma reserva, entrou na etapa final e foi justamente com o Soteldo, dentro das 4 linhas, que o Lanús fez o gol da vitória, 1-0, gol de Marcelino Moreno, jogador que inclusive passou pelo Curitiba. O pior vem agora. Desde que o Soteldo estreou com a camisa do Fluminense, são 9 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Com um detalhe importante, a única vez que o Fluminense venceu tendo o Soteldo em campo foi numa partida em que ele começa como titular, mas sai com 15 minutos de jogo machucado. Triunfo por 2-1 contra o Internacional no Beira-Rio. Diante desse cenário, muito torcedor do Fluminense está pedindo que o Soteldo seja evitado. Difícil imaginar que o Renato Gaúcho, por conta dessa questão de números, acabe por abrir mão do jogador, mas a verdade é que o Soteldo também não tem conseguido render como se imaginava. E agora o Flu vai precisar repetir o que fez com o Bahia na Copa do Brasil em relação ao Lanús na Sul-Americana para passar de fase. O Fluminense também havia perdido como visitante por 1-0, foi buscar a vitória por 2-0 dentro de casa para se assegurar nas semifinais da Copa do Brasil. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo está de olho em um volante que pertence a um clube japonês. Você vai lembrar dele, Matheus Jesus. Hoje com 28 anos de idade, prometia bastante nos tempos de Ponte Preta e Flamengo. Ele era atleta da base do Flamengo, foi para Ponte Preta, acabou se profissionalizando, rodou por vários clubes, mas a verdade é que nunca conseguiu decolar. Passagens, por exemplo, por Corinthians, Santos, Bragantino, Gamba Osaka, e ele vive há 2 temporadas e meia, números bem legais no V-Varen Nagasaki do Japão. E segundo o Fred Augusto, alguém que cobre bem de perto o Atlético, há um interesse do Galo para contratar esse atleta para 2026. O volante que hoje tem 28 anos de idade e na segunda divisão do futebol japonês, enfim conseguiu se encontrar. Na temporada atual, 31 jogos, 15 gols e 4 assistências. Na temporada passada, 43 jogos, 22 gols e 7 assistências. Jogador representado por Fernando Garcia. Entrei em contato, estou aguardando uma resposta para saber se existe alguma possibilidade de acordo com o Galo. Quero falar agora sobre o Flamengo para repercutir uma informação importante. Na noite dessa quarta-feira, o BAP reúne dirigentes, membros do conselho, por uma reunião para tratar a respeito de estádio. E segundo o jornal O Globo, o BAP vai deixar bem claro nesse encontro que qualquer perspectiva de construção do estádio no gasômetro está descartada. O BAP vai apresentar todos os estudos que, segundo ele, apontam uma impossibilidade financeira de levar essa história adiante. Para que o estádio do Flamengo fosse construído no gasômetro, como imaginou seu antecessor Rodolfo Landim, haveria a necessidade de um investimento que colocaria em risco até a capacidade de investimento do Flamengo no departamento de futebol. E para não enfraquecer o seu time, o BAP está disposto a protelar, postergar, abrir mão desse projeto no estádio. Detalhe importante, o Flamengo já comprou a um custo de 150 milhões de reais o terreno no gasômetro, situação bastante delicada. Rodolfo Landim, que havia idealizado a construção desse estádio, imaginava ser capaz de entregá-lo em 2019 a um custo de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Os números vão ser passados para o pessoal do conselho na noite dessa quarta-feira, mas o que se sabe é que, segundo o BAP, o custo superaria os 3 bilhões de reais. Também contei para vocês que recentemente um fundo internacional, composto por empresas dos Estados Unidos, da Colômbia e da Espanha, procurou o BAP disposto a investir 4 bilhões de reais na construção de uma cidade do Flamengo, com estádio, shopping e hotel. Mas o BAP havia demonstrado para essas pessoas que o projeto dele, a intenção dele é continuar com o Maracanã pelos próximos 10 anos. Agora de falar sobre o Corinthians, Memphis Depay prometeu colocar a boca no trombone. A verdade é que o holandês tem se incomodado com uma série de notícias publicadas a seu respeito. E ele usou as redes sociais para escrever o seguinte, abre aspas, muitas mentiras foram espalhadas e as campanhas contra o meu nome continuam. Tudo para quê? Tentando colocar as pessoas contra mim? Tentando criar atrito entre eu e os meus apoiadores? Tentando criar uma imagem ruim? Chegará um momento em que falarei sobre algumas coisas e esse momento será muito em breve.
Estou falando diretamente com as pessoas que me envolveram em questões políticas e com as pessoas que trabalham para veículos de comunicação que não conseguem manter meu nome longe de suas bocas cheias de mentiras. O último motivo de irritação do Memphis diz respeito ao local onde ele está hospedado, um dos hotéis mais chiques de São Paulo, uma cobertura triplex. Houve quem dissesse que o custo dessa cobertura é de 8 milhões de reais por mês. E a notícia repercutiu como uma bomba, até porque o Memphis já tem um custo de 6 milhões. Se ele se hospeda num local que custa 8 milhões, o Corinthians desembolsaria 14 milhões de reais por mês. Esse número não existe, obviamente, embora a cobertura onde o Memphis está é das mais caras do território brasileiro. Havia uma promessa de que o Corinthians conseguiria uma casa escolhida pelo Memphis para alugar. Essa casa ainda não foi obtida, escolhida, enfim. E o Memphis segue nesse hotel, que não custa 8 milhões de reais por mês, mas tem um custo extremamente pesado e salgado para o Corinthians. O Memphis completa essa postagem nas suas redes sociais escrevendo: cheguei até aqui na vida porque defendo o que é certo. Estou protegido por um poder superior. E eu já vi esse filme várias vezes, desde que decidi não ser um atleta escravo e ficar com 3 dedos de altura no trabalho. Eles tentam me ferrar, mas Deus estendeu a mão sobre a minha cabeça. Continuem brincando comigo, mas o karma é real e vai atingir a todos. Tomem cuidado, escreveu Memphis Depay. Só para completar o noticiário alvinegro, o Corinthians divulgou novos 4 diretores: Fábio Francisco Albuquerque será diretor social, Rafael Castilho, diretor cultural, Herói Vicente, diretor de exposição, inovação e negócios, enquanto Fabrício José Parras será diretor adjunto de futebol da base. Quero fechar esse vídeo para explicar se existe alguma chance de Vitor Roque voltar à Europa. Sim, já tem portais especulando a possibilidade de o Palmeiras ter sido alvo recentemente de ofertas de times europeus. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do departamento de futebol que assegurou que não existiu absolutamente nada. Sondagem, proposta, papel timbrado, empresário procurando ou consultando. Não teria a menor lógica. Vitor Roque passou recentemente pelo futebol europeu e não conseguiu vingar nem no Betis, nem no Barcelona. E vai precisar jogar bem no Palmeiras por muito mais tempo do que 2 ou 3 semanas para voltar a se credenciar como jogador de destaque e na mira de clubes europeus. O Palmeiras está absolutamente tranquilo, assegurando que não existiu nada e nem deve existir nada tão cedo. A menos que o Vitor Roque mantenha essa boa forma por muitos e muitos jogos. Atleta que de fato melhorou bastante recentemente. Com gols, assistências, participações, tem sido decisivo a favor do Palmeiras, mas ainda nem conseguiu justificar o investimento de 25 milhões e meio de euros ou 154 milhões de euro investido na compra dele junto ao Barcelona. O Palmeiras ainda pode chegar a 27 milhões de euros com uma série de bônus previstos no contrato. Torcedor alviverde, fique despreocupado, não há chance alguma de negócio por hora. Ainda que o André Cury, representante do Vitor Roque, já tenha espalhado que foi sondado recentemente. Repito, para voltar à Europa, Vitor Roque vai precisar jogar muita bola por aqui. Quem sabe até chegar à seleção brasileira primeiro, para que depois desperte a atenção dos gigantes europeus. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!